Bom, vou fazer um pequeno resumo dos primeiros conceitos acerca da ideia de convergência de séries numéricas. Vamos organizar um pouquinho os primeiros passos que nós demos nesse estudo de convergência de séries numéricas. Então, começa que você tem que ter uma sequência numérica, uma sequência original. Nós fizemos um estudo sobre propriedades de sequências, sobre como calcula limite de sequências, vimos várias coisas sobre sequências. A partir de uma sequência numérica, nós vamos construir uma outra sequência, que é a sequência das somas parciais. Então nós começamos com uma sequência que eu estou indicando por A índice N, e a partir dela eu construo uma outra sequência que são as somas parciais. Então a sequência Sn é a soma dos n primeiros termos da primeira sequência. Isso gera uma segunda sequência, que é uma sequência de somas parciais. Eu coloco a pergunta se essa sequência de somas parciais é convergente no sentido de sequências, se ela tem um limite para n tendendo a mais infinito das somas parciais Sn. Lembre-se que para nós ser convergente como sequência numérica é ter um limite finito. Então, quando a sequência das somas parciais tem um limite finito, eu digo que a série é a soma infinita. Tensão no índice superior aqui. Nas somas parciais, o i vai de 1 a n. É uma soma finita. São n termos. Ou, eventualmente, n mais 1, se eu começar com i igual a 0. Na série, o índice superior aqui é infinito. A série é a soma infinita dos infinitos termos da sequência. E eu digo que a série converge quando as somas parciais têm um limite finito. E eu escrevo que a soma infinita é igual àquele número L finito. Os primeiros exemplos que nós fizemos. O primeiro exemplo de série convergente foi um exemplo de uma série geométrica, de uma PG. O primeiro exemplo que a gente fez foi essa sequência aqui. 1, meio, 1/4, que eu indiquei por 1 sobre 2 elevado a i mais 1. E comecei com o i igual a 0. E aí o primeiro termo, 2 elevado a i. Acho que foi assim. E comecei com o i igual a 0, então isso aqui começava com 1. E nós vimos que esta série é convergente e que a soma, para i variando de 0 a infinito, de 1 sobre 2 elevado a i, a soma era igual a 2. Esse foi o nosso primeiro exemplo de série convergente. A progressão geométrica, e no primeiro exemplo tinha razão meio. No contexto geral das PGs, a soma de uma sequência do tipo A, q elevado a n, com n de 0 a infinito. Observe como n é 0, o q elevado a 0 vai ser 1. Então o primeiro termo é A, a razão é q. É uma PG cujo primeiro termo é A, cuja razão é q. Esta soma infinita, essa série é convergente e o valor da soma é A sobre 1 menos q, mas que para isso tudo seja verdade é preciso que o módulo da razão seja menor que 1. O primeiro teorema que nós demonstramos foi um teorema muito simples, chama critério do termo geral. Ele dá uma condição necessária para que uma série seja convergente. O enunciado do teorema é: se a série é convergente, o termo geral tem que tender a 0. O termo geral vai a 0. O limite do termo geral é 0. Ela é uma condição necessária. Condições necessárias, elas não garantem que alguma coisa ocorre quando ela está verificada. Mas ela é muito útil para mostrar quando que ela não ocorre, que uma coisa, aí a condição não vai ser verdadeira. Se o termo geral não for a 0, automaticamente a série diverge. Nós fizemos alguns exemplos desse tipo. Por exemplo, se eu tomar a série imediatamente observa essa série, olha o termo geral, o AI que está na somatória, o AI não tende a 0. O AI tende a 2/3.
então a série diverge. Direto. Um exemplo que apareceu no início das nossas discussões era a somatória 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais reticências. E que eu usei esse exemplo como um exemplo motivador no início da nossa discussão, mostrando que podia gerar uma situação dúbia, dependendo de como eu colocasse os parênteses. Se nós colocássemos parênteses no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto, poderíamos ter a percepção de uma soma dando zero. Se eu colocasse os parênteses no segundo e terceiro, quarto e quinto, eu poderia obter soma 1. E nós discutimos rapidamente essa dificuldade que essa somatória poderia gerar. Dentro dessa construção conceitual que nós estamos fazendo e que eu estou resumindo, a resposta é clara. O que acontece com esta somatória? Diverge, porque o termo geral não vai a zero. Quem é o termo geral desta soma? É mais ou menos 1, dependendo de ser um termo par ou um termo ímpar. O termo geral aqui, ou é 1 ou é menos 1. Não tende a zero, então a soma diverge. Então a série é divergente. Quer dizer que essa série, menos 1 elevado a n, começa no zero, menos 1 elevado a zero dá o primeiro termo mais 1. Esta série diverge, pois menos 1 elevado a n não tende a zero. E a última coisa que nós discutimos, isso então que é o resumo de tudo que nós fizemos até agora, foi a pergunta sobre a recíproca do critério do termo geral. Se a i tender a zero era suficiente para garantir a convergência. Nós mostramos que convergência implica a i vai a zero. Utilizamos o fato que se a i não vai a zero, não pode ser convergente. Mas a pergunta é, e se o a i for a zero, é suficiente para garantir convergência? Resposta, não. E nós vimos um exemplo importantíssimo, que era o da série harmônica. Então isso era uma observação importante. Não vale a recíproca do critério do termo geral. E o seguinte exemplo, a série harmônica, somatória dos inversos dos números naturais, 1 sobre n, começando com 1, 1 meio, 1 terço. Essa série diverge, apesar de 1 sobre n tender a zero. Esse é o resumo do que nós fizemos até agora. Próximos passos. Nós vamos discutir uma quantidade bastante importante, vários critérios que permitem concluir se uma série converge ou não. Então nós vamos ter uma lista de critérios para análise de convergência. Os critérios de convergência. Primeiro critério chama-se critério da comparação. É um critério bastante simples de entender. Ele diz o seguinte: se você tem duas sequências numéricas, as sequências iniciais, e uma é maior que a outra, você consegue passar a informação de uma para a outra. Se você tem duas sequências numéricas e uma é sempre maior do que a outra, se a menorzinha for divergente, a maior vai ter que ser também. E se uma é maior que a outra e a maior for convergente, a menor vai ter que ser também. É natural pensar nisso. Vou enunciar com todo cuidado e a gente vai olhar a ideia básica do porquê que isso é verdade. Então, chama-se critério da comparação. Nós temos que ter duas sequências. Duas sequências numéricas com a seguinte condição. Uma é sempre menor ou igual que a outra. E vou imaginar as duas positivas, isso é importante para a construção desse critério. Então eu tenho duas sequências de números positivos e uma sequência domina a outra. O que o critério da comparação diz é o seguinte, afirmação 1. Se
a somatória de AN, a menor, for divergente, isso implica que a maior diverge. Então, se a menor for divergente, a maior diverge. Dois. Se a maior for convergente, isso implica que a menor converge. Fazer uma rápida discussão para nos convencermos de que isso é verdade. Observa o seguinte. Se eu chamar de SN a soma da sequência A até a N, se eu chamar de TN a sequência das somas parciais da BN. Como eu coloquei na desigualdade que as duas sequências são maiores do que zero, eu estou somando termos positivos, pior hipótese nulos, mas maior ou igual a zero. Isso faz com que as duas sequências de somas parciais sejam crescentes. Porque eu só estou acrescentando termos positivos. Eu não tenho como diminuir o valor da soma parcial. Eu só posso ter somas parciais oscilantes, ora crescem, ora decrescem, se eu tiver nos termos gerais, termos que possam ser negativos, para fazer a soma parcial diminuir. Quando eu trabalho com sequências de termos positivos, as somas parciais são sempre crescentes. Então, essas duas sequências são crescentes. Além disso, como os valores da sequência A são menores que os valores da sequência B, a soma parcial de A é sempre menor ou igual que a soma parcial da sequência B. O SN, soma parcial de A, é sempre menor ou igual que a soma parcial de B. Tá certo? Agora, suponha que a soma parcial dos A's seja divergente. Bom, se a sequência do SN é só de termos positivos crescente e a série é divergente, é porque o SN vai para infinito. Eu tenho uma sequência de termos positivos, crescentes e que não converge. Quando não converge, é porque ela vai para infinito. Então, se a SN é divergente, se a série dos AIs é divergente, isso quer dizer que o SN vai para infinito. Mas o SN é menor que o TN. Então, isso implica que o TN vai para infinito. Mas se a sequência TN vai para infinito, o que eu digo da série dos Bs? Diverge. Então, se a sequência que gera uma série com termos gerais menores for divergente, aquela série que tem o termo geral maior também é divergente. Como é tudo positivo, isso ser divergente significa ir para infinito. Se a menor vai para infinito, a maior vai também. E 2. Se a BN for convergente, significa que SN, eu já sei que é crescente. Além disso, o SN é menor que o TN. O TN é a soma B1 mais BN, que é menor ou igual que a soma até infinito dos Bs. Soma parcial dos Bs é menor do que a soma infinita. Mas se eu supuser que a série dos Bs é convergente, é porque essa soma infinita é um número real. Então a sequência SN é crescente e limitada superiormente. Logo, converge.
Bom, essa é um rápido esboço, uma justificativa do porquê que é verdade esse tipo de comparação. É importante, essa discussão mesmo rápida, ela é importante para a gente fixar o cerne da ideia do que tem no critério da comparação e que vai estar presente em outros critérios. Se você tem duas sequências numéricas, se você consegue estabelecer uma relação de desigualdade entre elas, se a menor estoura para infinito, a maior vai também. Se a maior fica contida, a menor também. Essa é uma ideia que vai estar presente em vários critérios, é importante a gente fixar isso. É por isso que eu fiz essa pequena discussão da ideia da demonstração. Como é que eu pegue a série 1 sobre 2 elevado a n menos 1 com n de 1 a infinito? Não é uma progressão geométrica. Eu alterei o denominador. Se fosse só 1 sobre 2 elevado a n, era a série geométrica de razão meio. Quando eu estou colocando menos 1, isso deixa de ser uma PG. Os termos dessa sequência, né, começa com quando n é 1, isso aqui dá 1 elevado a 2 menos 1, que dá 1. Quando n é 2, dá 1 elevado a 4 menos 1, que dá 1/3. Quando n é 3, isso aqui dá 8 menos 1, dá 1/7. Vocês estão vendo que não é uma progressão geométrica? Mas observa como que o critério da comparação pode ser útil. 2 elevado a n menos 1 é menor que 2 elevado a n para todo n. Claro, igual que 1. Claro, se eu tenho um termo e eu subtraio uma unidade, eu obtenho um número que é menor do que se eu não subtrair a unidade. Acho que eu queria o exemplo com mais, né? Para ficar maior, para ficar menor. Acho que eu troquei o sinal de menos e o de mais quando eu escrevi ali. Isso, eu troquei sim. Troquei. Preciso trocar o exemplo para mais. Tá. Interessante, eu já volto no porquê que não podia ser com menos. Eu vou fazer agora o com mais. Então não é essa sequência. O com mais, a sequência começa com n igual a 1. Isso aqui começa com 2, 3. N igual a 2 dá 5, n igual a 3 dá 9. É essa a sequência. E quando eu coloco mais aqui, fica maior. 5 minutos eu volto para aquele com menos. Então, 2 elevado a n mais 1 é maior que 2 elevado a n. Inverte. Um sobre 2 elevado a n mais 1 é menor que 1 sobre 2 elevado a n. Porque quando eu somo 1, o termo fica maior. Quando eu tomo o inverso multiplicativo, inverte a relação de desigualdade. Ok? Esse aqui é maior. E esse é série geométrica. Esse é uma verdadeira PG. Quando eu perturbo um pouquinho o denominador somando, subtraindo 1, deixa de ser PG. Mas aqui tem uma PG verdadeira. Com razão, meio. Então, como a série 1 sobre 2 elevado a n com n de 1 a infinito converge, porque é uma PG de razão meio, segue o quê? Que aquela série ligeiramente perturbada, 1 sobre 2 elevado a n mais 1, converge também. Ficou claro qual é a ideia do critério da comparação? Se eu consigo uma série que é maior do que a minha e que converja, então a minha tem que ser convergente.